Eu vou te contar hoje como é que o Ho'oponopono me ajudou a sair da depressão no momento que eu mais precisei permitir meu renascimento. Porque se eu não permitisse, essa dor teria sido muito maior do que eu. Foi um momento muito difícil. Se você está vivendo um luto, uma dor silenciosa, um, uma dor sem causa, ou às vezes ela até tem causa, mas como você está tão cheio de sentimentos dentro que a gente acaba se afogando nele. Fica comigo até o final, que esse bate-papo de hoje vai trazer bastante informação rica, que do mesmo jeito que me ajudou, pode ser que te ajude também. Em 2024 e 2025 foram anos bem desafiadores para mim. Eu passei por um processo de um luto, primeiro, não fatal, mas com uma notícia muito triste de uma pessoa muito querida para mim, e que foi diagnosticado com uma doença que a gente já entende que é um luto antecipado. E dado esse momento que a gente recebeu esse resultado, um turbilhão de emoções começou a fazer parte, assim, não só da minha vida, mas da vida dessa pessoa também, que foi muito difícil eu participar disso tão de perto. Mas enfim, vieram sombras antigas minhas e eu também tentando ajudá-lo de uma certa forma a entender as sombras também que faziam parte da vida dele. E em 2024, ali, quase final do ano, ele veio a falecer. E com isso, um monte de coisa começou a ressurgir para mim. É como se eu tivesse me descoberto, sabe? E entendido que haviam tantas sombras guardadas dentro de mim, que em algum momento eu abafava essas sombras, que naquele momento elas começaram a emergir. E eu estava tão dominada por esse sentimento de dor, de uma empatia excessiva, porque eu queria ter o poder de ajudar a pessoa a não passar por aquilo. Eu queria ter o poder de resgatá-lo para que ele não passasse por aquilo. Foi um momento muito doloroso, porque ao mesmo tempo eu também tinha que trabalhar dentro de mim sentimentos e minhas sombras que estavam ali emergindo, e eu comecei a me sentir incapaz, porque se eu também não conseguia ajudar o outro, como é que eu ia me ajudar? E foram momentos muito cruciais para mim, porque vieram emoções antigas, sombras antigas dentro de mim, infância disfuncional, insegurança, medo, abandono, a questão da violência, do alcoolismo que foi tão presente na minha vida. É como se eu sentisse que não havia proteção, porque a vida era um sopro, ao mesmo tempo que a gente mergulha tanto em querer resolver problemas, daqui a pouco eles não vão mais fazer parte de quem você é, mas eles são responsáveis por levar a vida que você leva e as consequências que você traz para o seu corpo se você também não olhar para isso. E eu entendia que muitas vezes você não reconhecer sua sombra, você não dá fermento para ela, não dá bola para ela, né, colocá-la de lado, mesmo que em algum momento ela venha ali como sabotagem, como autossabotagem, como padrões limitantes, você não colocar fermento nela, daqui a pouco ela morre e você esquece, não é bem assim. Não dá para você negligenciar sua sombra, não dá para você colocar ela num cantinho e deixá-la lá. Enquanto você não reconhecer, Jung coloca muito isso, né? Enquanto você não reconhecer sua sombra, as situações vão acontecer na sua vida e você vai chamar de karma, de, sei lá, de coisas ruins, e não, isso é um reflexo que você precisa olhar para aquilo. Então, sobreviver a essa minha infância e somar isso com esse luto, com circunstâncias que aconteceram, foi um desafio, assim, que, nossa, que foi, assim, eu achei que eu não sairia disso. E quando tudo isso apareceu, a depressão veio à tona. Ela veio a momentos que eu até me emociono um pouco, momentos que eu sentei no banheiro e chorava muito e já não sabia mais o tamanho da minha dor. Eu não conseguia mais entender aonde eu errei. Eu comecei justamente a questionar onde estava Deus. Porque eu aprendi na religião que Deus era um pai amoroso. E aí eu tive que desaprender isso. Desaprender que
Deus, ele é chamado de Pai, sim, mas ele é uma consciência muito maior, ele é o todo. E aí eu tinha que aprender a reconhecer em mim o que tudo aquilo que estava acontecendo ressoava comigo. E foi aí que eu comecei a entender, muito difícil, que tudo isso tinha uma bênção muito grande. E é tão contraditório, né? É um paradoxo isso, porque você falar como é que você vai enxergar a bênção numa depressão, num momento triste, numa bagagem gigante que existia, que eu não conseguia. Não dá para você ter gratidão por isso. Se eu falar que dá para ter gratidão, eu estou mentindo totalmente. Mas você olhar tudo isso e entender que tem algo ali que eu precisava me colocar no colo e aquele era o momento, o que me ajudou a buscar isso foi o Ho'oponopono, porque eu comecei a entender que eu precisava ressignificar esse Deus dentro de mim. Eu precisei desaprender quem era esse Deus da religião, entender que Deus não é uma entidade separada de mim, que Deus é consciência, que Ele é o todo, que a vida se expressa, inclusive na dor, né? Se tudo é dual, tudo faz parte, se existe o bem, o mal, se existe a dor, se existe a doença e a cura, então existe um foco de energia que eu precisava aprender e eu não sabia nem por onde começar. Então, esse sentimento de abandono que eu tinha, que eu estava presenciando ali, juntando com essa dor do luto e resgatando todos esses sentimentos do passado, eles precisavam ser olhados de uma outra forma, mas quando você está no nível de depressão, você não consegue enxergar isso. Você vê essas coisas acontecendo ali, você fica tão mergulhado no sentimento de dor que é difícil você se resgatar e você dá foco para que existe uma luz lá no fim do túnel, né? E você vai se habituando a essa dor, que aquilo vai quase tornando sua personalidade, sabe? Então, eu sentia que eu tinha perdido meu brilho, eu sentia que eu estava descrente. É como se eu vivesse num mundo assim que tudo ficou pausado ao meu redor e eu estava só vivendo aquela dor. E aí foi uma grande estratégia, vamos chamar assim, porque estratégia que eu digo porque eu sempre busquei muito, desde 2018, quando eu tive o meu divórcio, que foi algo muito bom na minha vida, e depois eu faço um vídeo falando sobre isso, inclusive, foi quando eu comecei a conhecer o Ho'oponopono, sobre a criação da realidade, mas eu nunca colocava aquilo em prática, eu sempre entendia, mas eu não praticava aquilo tão intensamente. E o Ho'oponopono entrou na minha vida não para apagar essa dor, mas para me ajudar a olhar para ela. E eu comecei a praticar o Ho'oponopono todos os dias eu praticava o Ho'oponopono. A Beth Russo foi um canal que eu entrei assim, ela tem uma energia boa, ela tem um sentimento de mãe acolhedora, assim, foi o que eu, pelo menos, eu presenciei naquele momento que eu precisava sentir aquilo. E aquilo tudo me ensinou a aceitar, me ensinou a assumir a responsabilidade sem culpa, a olhar por uma outra forma. É como se eu tivesse uma forma de acessar a minha dor através daquelas 4 frases: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, olhando para mim e falando, tá tudo bem, isso também faz parte de você, né? Então ele ensinou que eu não sou o que me aconteceu. Ele ele me ensinou a olhar aquilo e falar, quem em mim ressoou com isso? Por que esse aprendizado aconteceu na minha vida sem julgamento? E eu fui praticando, 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 e aí eu fui aceitando essas minhas sombras e elas pararam de me controlar. E hoje eu ainda pratico o Ho'oponopono muito, não tenho meu japamala, uso o japamala porque ali me fazia sentir cada frase, toda vez que eu ia recitando ali, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, e eu não intencionava nada, eu só queria compreender aquela dor. Em alguns momentos eu pedi para que ela fosse embora, obviamente, mas com o tempo aquilo ali foi me transformando, sabe? Foi colocando, dizendo assim, Elaine, isso também faz parte da sua história, né? É o momento de você aprender a não colocar mais a sua sombra num cantinho e fingir que ela não existe. É você olhar para a sua sombra e dizer, ela também faz parte de você. Vamos colocar a luz nela. E isso foi se intensificando, né? E disso foi virando
cartas de boas intenções, fiz cartas de despedidas do meu velho eu, fiz cartas, né, para o luto, fiz carta para criança que viveu uma família disfuncional, faço cartas hoje voltadas para a criação da realidade. Então eu acho que isso foi um progresso. Ele me resgatou mesmo, e foi quando eu comecei a dizer os nãos que eu precisava dizer os sims para mim que eu precisava dizer, e eu fui me reencontrando, e eu fui renascendo. Então esse resgate, ele é contínuo. Claro que se eu faço hoje uma validação de quem eu me tornei hoje, quem eu estou me tornando, versus a toda aquela situação, eu dei um salto quântico gigante em tudo isso. Então o Ho'oponopono é uma ferramenta abençoadíssima. E quando eu li o livro O Limite Zero, do Joe Vitale, isso fez mais sentido para mim ainda, né? Ele coloca muito essa questão do eu te amo, você repetir isso várias vezes. Então, além de fazer o Ho'oponopono, eu ficava me acolhendo, me segurando, me protegendo, que eram os sentimentos que eu sentia que eu não tinha, né? E que eles vieram à tona, né? De desproteção, de se eu não tiver comigo para me contar mesmo, comigo mesma, com quem que eu vou contar, né? Esses questionamentos que vieram da questão de Deus, que eu senti um pai que me abandonou. Então, tudo isso foi um resgate significativo assim, na minha vida, que eu considero como um salto quântico mesmo, né? E foi assim que eu fui começando a criar uma realidade mais consciente, mais abundante, mais presente. Eu comecei a viver a presença, de fato, a divina presença, e comecei a entender que Deus, ele não está separado, que ele faz parte de mim, e ele age através de mim, né? Essa energia crística, que é a consciência plena, que Jesus tanto ensinou a gente, é você sentir o reino dos céus dentro de você. Mas eu precisei passar por uma dor para que ela fosse a disrupção de toda aquela sombra que eu escondi por tanto tempo, que eu não queria aceitar, para começar a me tornar a pessoa que eu estou me tornando hoje, e para expandir de quem eu era para quem eu estou me tornando hoje. E a expansão, ela é um processo contínuo. Então, isso foi uma coisa que foi um aprendizado gigante. Hoje eu consigo olhar isso com alívio, com gratidão, com o sentimento de que não é assim, ufa, passou, mas o sentimento de, meu, eu tô aqui, eu saí disso, e eu posso ajudar pessoas a sair disso, não só através do meu relato, mas de tudo que depois eu fui me permitindo conhecer, aprender, a manifestar na minha vida. E aqui eu não estou falando de riqueza financeira, eu estou falando de abundância de consciência mesmo, porque o restante é tudo consequência, né, daquilo que a gente vai se permitindo ser e acessar. Tudo já existe, então quando a gente busca uma criatividade, é justamente acessar um portal que já existe, mas num quadro de depressão, de dor, de não aceitação, você se fecha para todas as possibilidades que o universo tem. E sair disso, para mim, é um triunfo muito grande. É mostrar que a presença divina, ela age sim através de todos nós, basta a gente permitir. Manifestar não é controlar a vida, é sustentar um estado de ser. E esse estado de ser é o que eu venho mais hoje me permitindo, sabe? Eu venho buscando esse estado de ser de paz, de alívio, de abundância, de um agradecimento gigante por eu ter a oportunidade de estar aqui hoje, viva, respirando, me conscientizando, acessando frequências abençoadas. O Ho'oponopono é uma ferramenta que foi uma delas. Tem outras tantas que eu usei, mas o Ho'oponopono até hoje está aqui comigo presente. Uma coisa que eu adoro fazer também é a oração de São Miguel de 21 dias, de Arcanjo Miguel, que é uma oração que me resgata também. E às vezes eu faço os dois juntos, né? Hoje, muito menos, porque eu me sinto tão ancorada nesse sentimento de ser salva, que eu vou colocar. É isso que eu sinto, que eu vibro, que eu faço com menos frequência. Então, às vezes, em algum momento, quando eu me pego vivenciando uma situação nova e em algum momento eu resgato algum sentimento que se identifica com isso, eu busco sim fazer a oração de São Miguel, de 21 dias, e o Ho'oponopono que está sempre presente. E eu continuo essa jornada. Eu continuo praticando esse Ho'oponopono, mas agora não para sobreviver, mas para criar, para me reconectar, para cada vez mais me alinhar a tudo aquilo que eu tenho intenção muito clara de trazer para a minha vida. E assim a gente vai crescendo, e assim a gente vai ascensionando. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você também, como fez para mim, como vem fazendo para mim.
E se você curte vídeo desse estilo, se isso conversa, se conecta com você, se inscreve aqui no canal. Eu estou postando vídeos aqui semanalmente. Quero ver se eu vou fazer 2 vídeos por semana, mas para poder cada vez mais me alinhar e entregar para as pessoas a oportunidade que eu também venho recebendo. E quem sabe isso aqui também toca o seu coração e também te ajude a chegar nessa criação da realidade. Mas para isso a gente precisa aceitar nossas sombras. Tá certo? Um beijo, obrigada, até o próximo vídeo.